O vento assobiava impiedoso entre as encostas escarpadas, cortando como facas a pele exposta dos soldados. O céu, um cinza uniforme, parecia pesar sobre seus ombros já curvados pelo cansaço. Viktor Ivanov liderava o pequeno grupo com passos decididos, mas cada movimento era um esforço monumental. O frio fazia seus ossos doerem e o silêncio, quebrado apenas pelo som dos próprios passos sobre a neve, amplificava a solidão. "Quanto mais até acharmos algo?" perguntou Sergei, puxando o casaco esfarrapado contra o vento. O veterano, sempre prático, parecia ter perdido a paciência. "Até onde conseguirmos ir?" respondeu Viktor, sem se virar. Ele sabia que a resposta não era satisfatória, mas não tinha outra. Após a emboscada alemã, tudo o que tinham era instinto e determinação. Dmitri, o mais jovem do grupo, tropeçou em uma pedra oculta pela neve e caiu de joelhos. "Não podemos parar", implorou, os olhos suplicantes fixos em Viktor. O oficial hesitou por um momento. Ele também sentia o peso do cansaço, mas sabia que uma pausa prolongada poderia ser fatal. Olhou ao redor, tentando encontrar um local minimamente protegido. Um pequeno agrupamento de pinheiros à frente oferecia um abrigo precário. 5 minutos, ali", disse ele, apontando com a cabeça. Quando o grupo finalmente alcançou o refúgio improvisado, os homens desabaram, puxando os restos de suas mantas para se proteger do vento. Sergei, como sempre, manteve-se de pé, os olhos atentos à paisagem branca que parecia infinita. "Eles não vão nos deixar em paz", murmurou. "Os alemães sabem que estamos aqui." Viktor o encarou, sabendo que ele tinha razão. "E é por isso que não podemos parar." O breve descanso foi interrompido pelo som distante de tiros. O coração de Viktor acelerou. Estariam os alemães tão perto? Ele se levantou de um salto, ordenando que os outros se preparassem para continuar. Cada segundo parado era um risco maior de serem encontrados. Enquanto retomavam a marcha, Dmitri perguntou: "E se não houver nenhuma aldeia? E se ninguém nos ajudar?" "Há sempre alguma aldeia", respondeu Viktor, tentando soar confiante. Mas a dúvida o corroía por dentro. As montanhas eram implacáveis, e mesmo que encontrassem uma aldeia, poderiam confiar nos aldeões? Ele sabia que a guerra tinha dividido as pessoas tanto quanto as nações. A neve começou a cair novamente, cobrindo seus rastros, mas também dificultando a visão. Viktor calculava que já estavam andando há mais de 8 horas. Ele sentia o peso da responsabilidade por cada vida sob seu comando, mas sabia que precisava mantê-los em movimento. De repente, Sergei ergueu a mão, indicando para que todos parassem. "Ali!" disse ele, apontando para uma trilha parcialmente coberta pela neve. Era estreita, mas claramente feita por humanos. Viktor se aproximou para inspecioná-la, o coração pulsando com uma nova esperança. "Seguimos essa trilha", ordenou. O grupo avançou com dificuldade, a neve se acumulando em suas botas e o frio mordendo seus rostos. Após mais algumas horas, quando o cansaço ameaçava vencê-los, Viktor avistou algo à distância. Uma pequena coluna de fumaça subia entre as árvores. "Uma aldeia", disse ele, quase em um sussurro. Os outros o olharam com uma mistura de alívio e cautela. Era um vislumbre de esperança, mas também um risco. Naquele inverno rigoroso de 1941, nem todos estavam dispostos a acolher estranhos, muito menos soldados. "Vamos!" Com passos pesados, o grupo seguiu em direção à fumaça, suas sombras se misturando à vastidão branca ao redor. Os soldados chegaram ao limite da aldeia ao anoitecer. As cabanas eram feitas de madeira velha, com telhados inclinados, cobertos por uma espessa camada de neve. A pequena coluna de fumaça que tinham avistado saía de uma chaminé improvisada, dançando contra o céu escuro. Nenhuma luz se via pelas janelas. Os habitantes eram cautelosos, temendo atrair atenções indesejadas. "Devemos bater ou entrar à força?" perguntou Sergei, ainda desconfiado. "Vamos pedir ajuda", respondeu Viktor firme. "Se mostrarmos as armas primeiro, seremos tratados como inimigos."
Eles se aproximaram da maior das casas, o piso rangendo sob seus pés congelados. Victor bateu 3 vezes na porta com o punho enluvado. Houve um longo silêncio antes de passos abafados ecoarem do lado de dentro. A porta se abriu uma fresta, revelando os olhos de um homem idoso que os encarou com um misto de medo e curiosidade. "Quem são vocês?" perguntou o homem com a voz rouca. Ele mantinha a porta entreaberta como se estivesse pronto para fechá-la ao menor sinal de perigo. "Soldados soviéticos. Precisamos de abrigo e comida, só isso", respondeu Victor, controlando a urgência na voz. O homem hesitou, seus olhos analisando cada um deles. "Não há nada aqui para vocês. Vão embora antes que tragam os alemães para cá." Antes que Victor pudesse responder, outra figura surgiu no canto da casa. Uma mulher jovem, com um lenço cobrindo a cabeça. Ela olhou de relance para os soldados antes de sussurrar algo no ouvido do homem. Após alguns instantes de murmúrio, o velho abriu a porta o suficiente para que entrassem. A sala era pequena e mal iluminada por uma fogueira fraca. Havia pouca mobília, uma mesa de madeira desgastada, 2 cadeiras e um banco improvisado. Victor tirou o capuz, revelando o rosto marcado pelo frio. "Obrigado por nos receberem." A mulher, que parecia ter pouco mais de 20 anos, os observava em silêncio enquanto esquentava uma panela com o que parecia ser sopa. O velho, ainda desconfiado, apontou para os soldados. "Vocês podem passar a noite aqui, mas vão embora ao amanhecer." "É o suficiente", disse Victor, enquanto Sergei revirava os olhos ao fundo. Dmitri, exausto, sentou-se ao lado da fogueira, esfregando as mãos para afastar o frio. A jovem mulher o observava, um lampejo de compaixão cruzando seu rosto. "Meu nome é Anya", disse ela, finalmente quebrando o silêncio. "Eu sou Victor, estes são Sergei e Dmitri", respondeu o oficial apontando para cada um. "Estamos vindo de uma emboscada. Perdemos o contato com nosso batalhão." "Não é seguro aqui", alertou o velho. "Os alemães patrulham as montanhas. Já mataram outros soldados que passaram por aqui. Por isso precisamos de um lugar para descansar. Não queremos causar problemas", garantiu Victor. Enquanto comiam a sopa quente, a tensão na sala parecia diminuir levemente. No entanto, Sergei, sempre desconfiado, não conseguia relaxar. "Por que vocês nos ajudaram? Não tem medo que os alemães descubram?" Anya encarou Sergei com firmeza. "Medo é algo que todos nós aprendemos a conviver, mas não podemos ignorar alguém que precisa de ajuda." A resposta dela fez Victor se lembrar do motivo pelo qual estava ali: proteger vidas, mesmo quando o custo era alto. Mais tarde, enquanto o grupo se preparava para descansar, Sergei puxou Victor de lado. "Algo está errado com esta aldeia. Eles estão escondendo alguma coisa." "Todos estão escondendo algo, Sergei. É o que a guerra faz com as pessoas", respondeu Victor, mantendo o tom baixo. Mas no fundo, ele sabia que Sergei poderia estar certo. Anya era jovem demais para estar ali sozinha com o velho, e a aldeia, aparentemente pacata, estava tomada por um silêncio incomum. Quando a noite finalmente envolveu a pequena cabana, Victor manteve-se acordado, ouvindo os sons da floresta lá fora e tentando decifrar os sussurros entre o velho e Anya. Eles estavam agradecidos por terem encontrado abrigo, mas a sensação de que algo estava à espreita não o deixava descansar completamente. O amanhecer chegou como uma lâmina cortante, trazendo consigo o peso de outra decisão. A pequena cabana estava mergulhada em um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo som do vento do lado de fora. Victor olhou para os outros soldados enquanto ajustava seu casaco. Anya e o velho estavam sentados próximos à fogueira, conversando em murmúrios que mal podiam ser ouvidos. "Se não partirmos logo, ficaremos presos aqui", disse Sergei, empurrando uma cadeira para trás com um rangido. Antes que Victor pudesse responder, a porta da cabana se abriu de repente, revelando um jovem aldeão com o rosto pálido e os olhos arregalados. "Eles estão vindo", disse ele sem fôlego. "O quê? Quem está vindo?"
Victor se levantou imediatamente, a mão indo instintivamente para sua arma. Os alemães! Patrulha! Eles vêm de cima das montanhas! O velho suspirou profundamente e se apoiou na mesa. Eu disse que vocês trariam problemas. Agora estamos todos condenados. Quantos são? Perguntou Serguei, a voz dura. Não sei. 4 ou 5, respondeu o jovem, nervoso. Victor virou-se para o grupo. Precisamos nos esconder, rápido. Ele olhou para Anya e o velho. Vocês têm um porão? Algo que possamos usar? Anya hesitou antes de responder. Há um esconderijo atrás da cabana, mas é pequeno. Talvez caibam 2 ou 3. Dmitri e eu vamos para o esconderijo. Serguei, fique aqui. Se eles entrarem, você lida com eles. Sem violência, a menos que seja absolutamente necessário. Victor sabia que sua ordem era arriscada, mas não havia outra escolha. Os passos da patrulha alemã podiam ser ouvidos ao longe, afundando na neve pesada. Dmitri seguiu Anya até a parte de trás da cabana, onde uma pequena entrada camuflada por galhos e neve os levou a um espaço apertado e escuro. Enquanto isso, Victor e Serguei permaneceram dentro da cabana, tentando aparentar normalidade. Minutos depois, a patrulha chegou. 4 soldados alemães, liderados por um oficial de aparência rígida, pararam diante da cabana. Um deles bateu na porta com a coronha do rifle. Serguei abriu, tentando parecer casual. "O que vocês querem?" perguntou em alemão rudimentar. O oficial entrou sem permissão, os olhos analisando cada canto da sala. "Recebemos informações de que há soldados soviéticos nesta área. Vocês viram algo?" "Não", respondeu o velho com a voz tremendo levemente. "Somos apenas camponeses. Não há ninguém aqui além de nós." O oficial estreitou os olhos, claramente desconfiado. Ele deu um passo em direção à mesa e pegou um pedaço de pão que estava ali. "Pobreza combina com mentiras", murmurou, mastigando lentamente. Serguei manteve a calma, mas Victor sentia o suor escorrendo pelas costas, apesar do frio. Ele sabia que bastava um erro, um movimento errado, para que tudo desmoronasse. Enquanto isso, no esconderijo, Dmitri segurava a respiração, temendo que o menor som entregasse sua posição. Anya, ao seu lado, mantinha os olhos fixos na saída, como se estivesse pronta para agir caso necessário. De volta à cabana, um dos soldados alemães, mais jovem, se aproximou de uma pilha de cobertores no canto. Ele puxou um deles e encontrou apenas um cesto vazio. "Nada aqui, senhor." O oficial finalmente desistiu. Ele lançou um último olhar para os aldeões antes de sinalizar para os outros. "Vamos, não há nada aqui que valha a pena." Assim que os alemães saíram, Victor soltou o ar que não sabia que estava prendendo. "Isso foi perto demais", murmurou para Serguei. Anya e Dmitri emergiram do esconderijo momentos depois. O velho, ainda pálido, apontou para Victor. "Isso não pode continuar. Vocês precisam sair. Vocês vão nos matar." Antes que Victor pudesse responder, Serguei explodiu. "E a quem devemos culpar por isso? Talvez o informante que vive nesta aldeia?" O silêncio que se seguiu foi como uma corrente gélida na sala. Todos olharam para Serguei, e então para o velho, que não respondeu. Anya deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. "Vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Não somos seus inimigos. Estamos lutando para sobreviver como vocês." "Então prove isso", retrucou Serguei, ainda fervendo. "Provar como?" perguntou Victor, tentando recuperar o controle da situação. "Proteger esta aldeia é prova suficiente?" Anya respondeu. Seus olhos encontraram os de Victor, e ele viu algo mais profundo, determinação e medo misturados. Ele sabia que estavam presos em algo maior do que imaginavam. Enquanto a noite caía novamente, Victor percebeu que o que antes parecia uma simples parada para descanso estava se transformando em uma aliança perigosa e frágil. A noite trouxe um silêncio ainda mais opressivo. Dentro da cabana, Victor ajustava seu casaco desgastado enquanto os outros soldados discutiam em voz baixa. O velho permanecia sentado ao lado da fogueira, mexendo as brasas com um graveto, o olhar perdido na madeira queimada.
Anya, de pé perto da janela, observava a escuridão lá fora. Seus olhos varriam as sombras como se esperasse que algo surgisse a qualquer momento. Eles vão voltar, disse Sergei, quebrando o silêncio. Ele apoiou o rifle no chão e encarou Victor. Você sabe disso tanto quanto eu. E desta vez não será só uma patrulha. Victor respirou fundo antes de responder. É por isso que precisamos estar prontos. Não podemos simplesmente abandoná-los. Eles nos deram abrigo, mesmo correndo risco. Isso é guerra, Victor. Não somos babás de aldeões. Nosso dever é sobreviver, não salvar quem escolheu ficar preso aqui. Antes que Victor pudesse responder, Anya virou-se da janela, o rosto iluminado pelo brilho vacilante da fogueira. E para onde vocês acham que vão? Não há caminho seguro. Estas montanhas pertencem a eles agora. Sergei deu uma risada amarga. Claro, porque vocês fizeram questão de colaborar, não é? Já chega, interrompeu Victor, levantando a mão. Ele sabia que a tensão crescente ameaçava quebrar o grupo. Temos de trabalhar juntos, todos nós. De repente, o jovem aldeão que havia alertado sobre a patrulha entrou correndo pela porta ofegante. Eles estão aqui, trazem tochas e mais homens. O coração de Victor disparou. Ele sabia que era questão de minutos antes que a aldeia fosse cercada. Quantos? Perguntou, pegando seu rifle e verificando as balas restantes. Pelo menos uma dúzia, respondeu o rapaz, a voz tremendo. Victor virou-se para Sergei e Dmitri. Pegamos nossas posições. Anya, leve os aldeões para o esconderijo nas montanhas. Se as coisas derem errado, mantenha-os em segurança. Anya hesitou, mas acenou com a cabeça. Eu volto por vocês. Ela começou a organizar os aldeões, guiando-os para fora da cabana. Enquanto isso, Victor e os outros montavam uma barricada improvisada com móveis. Ele sabia que era inútil deter os alemães por muito tempo, mas precisava ganhar tempo para os civis escaparem. Os primeiros soldados alemães surgiram no horizonte, suas tochas iluminando a neve ao redor. O líder, um homem alto e de expressão severa, gritou ordens em voz alta. Cercar a aldeia! Ninguém sai daqui! O som do primeiro tiro quebrou a noite como um trovão. Sergei havia atirado, atingindo um dos alemães que se aproximava com uma tocha. Isso desencadeou uma troca frenética de tiros. Victor e Dmitri disparavam atrás da barricada enquanto a cabana era atingida por balas. Eles vão queimar tudo! Gritou Sergei, apontando para um soldado que se aproximava com uma tocha acesa. Victor sabia que ele estava certo. Os alemães não estavam ali apenas para capturá-los. Eles queriam enviar uma mensagem de terror aos sobreviventes da aldeia. Ele se levantou e atirou contra o soldado com a tocha, derrubando-o antes que pudesse atingir o telhado da cabana. Do lado de fora, Anya e os aldeões se moviam em silêncio pela floresta. Cada passo na neve parecia um grito, mas ela mantinha a calma, liderando o grupo em direção ao esconderijo que conhecia tão bem. O medo nos olhos das crianças e idosos era palpável. Mas Anya não parava. Eles tinham que continuar. Dentro da cabana, o calor das chamas começou a se espalhar. Uma tocha, lançada por um soldado, atingira a parede externa, e o fogo rapidamente começou a se alastrar. Victor sabia que não podiam mais resistir ali. Retirada! Gritou ele para os outros. Sergei e Dmitri se moveram rapidamente, disparando enquanto corriam para fora da cabana em chamas. Do lado de fora, os três se dividiram, usando as sombras para escapar do fogo cruzado. Victor seguiu para a floresta, onde esperava encontrar Anya e os outros. Quando finalmente alcançou o esconderijo, encontrou Anya, ajudando os aldeões a se acomodarem em cavernas estreitas. Seus olhos se iluminaram ao vê-lo, mas ele podia ver o cansaço em seu rosto. O que aconteceu? Perguntou ela. A aldeia foi queimada. Eles não pararam até destruir tudo. Respondeu Victor, sentindo o peso da derrota em suas palavras. Ele olhou ao redor, vendo os aldeões encolhidos, tentando se aquecer. Entre eles, Dmitri apareceu, ferido no braço, mas vivo. E Sergei? Perguntou Victor.
Dmitri balançou a cabeça. Ele ficou para trás, cobrindo nossa retirada. Victor fechou os olhos por um momento, deixando o peso da perda cair sobre ele. Anya tocou seu ombro. Ainda não acabou. Precisamos nos preparar. Eles vão nos caçar. Ela tinha razão, e naquele momento Victor percebeu que sua luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela humanidade que ainda podia salvar. O esconderijo nas montanhas era um labirinto de cavernas estreitas, mal iluminadas pelas poucas tochas que os aldeões tinham conseguido carregar na fuga. O ar era frio e úmido, e o som de respirações ofegantes ecoava pelas paredes de pedra. Victor se apoiava contra uma rocha, observando Anya enquanto ela organizava os aldeões. Apesar do cansaço evidente em seu rosto, seus movimentos eram decididos. Dmitri, com o braço enfaixado improvisadamente, aproximou-se de Victor. "O que fazemos agora? Não podemos ficar aqui para sempre." Victor assentiu, mas antes que pudesse responder, Anya se juntou a eles. "Vocês têm razão. Não podemos ficar, mas também não podemos continuar fugindo assim." Victor franziu o senho, tentando decifrar o tom dela. "Você tem algo em mente?" Ela hesitou, olhando ao redor para se certificar de que ninguém mais estava ouvindo. "Há um depósito de suprimentos, armas, comida, roupas quentes. Está escondido nas montanhas, não muito longe daqui." "E por que não mencionou isso antes?" Dmitri perguntou, a voz carregada de desconfiança. Anya suspirou, cruzando os braços. "Porque é perigoso. O depósito pertence à resistência local, mas eles não confiam em ninguém de fora. Se souberem que vocês são soldados soviéticos, podem atacar sem aviso." "Então por que está nos contando agora?" Victor a encarava, os olhos estreitos. "Porque vocês não têm escolha, nem nós. Vocês precisam de suprimentos e nós precisamos de proteção. Se conseguirmos negociar com eles, temos uma chance." O silêncio que se seguiu foi pesado. Victor sabia que Anya estava certa, mas também reconhecia o risco. Confiar em estranhos, mesmo aliados em potencial, era algo que poderia custar caro. Ele olhou para Dmitri, que balançou a cabeça em descrença. "Se for uma armadilha..." Dmitri começou, mas Anya o interrompeu. "Não é. Não tenho motivos para enganá-los. Se quisesse, já teria feito isso." Victor refletiu por um momento antes de responder. "Tudo bem. Vamos até o depósito, mas eu quero você conosco o tempo todo, sem desvios." Ela assentiu. "Vou mostrar o caminho." A caminhada até o depósito foi silenciosa e tensa. A neve caía levemente, cobrindo os rastros enquanto avançavam por trilhas íngremes e escorregadias. O vento assobiava entre as árvores, como se estivesse tentando alertá-los do perigo. Victor manteve a arma pronta, os olhos atentos a qualquer movimento estranho. Após quase uma hora, Anya parou. Ela apontou para uma formação rochosa, parcialmente escondida por arbustos. "Está ali. Há uma entrada camuflada atrás das pedras." Dmitri franziu o senho, examinando o local com cautela. "Parece vazio." "É o que eles querem que você pense," respondeu Anya. "Fiquem aqui. Vou na frente." Antes que Victor pudesse protestar, ela avançou, desaparecendo entre as rochas. Ele se preparava para segui-la quando uma voz ecoou da entrada. "Parem onde estão!" 3 homens emergiram da formação rochosa, armas apontadas. Eles usavam roupas pesadas e gastas, e seus rostos estavam marcados pelo frio e pelo cansaço da guerra. Anya apareceu logo atrás deles, tentando acalmar a situação. "Eles estão comigo." Um dos homens, mais velho e com uma cicatriz que atravessava o rosto, estreitou os olhos. "Soldados soviéticos? Por que os trouxe aqui, Anya?" "Porque precisamos uns dos outros, Boris. Eles podem nos ajudar." Boris bufou, claramente desconfiado, mas abaixou a arma. Ele apontou para Victor e Dmitri. "Se tentarem qualquer coisa, nós os mataremos. Entendido?" "Entendido", respondeu Victor, tentando manter a calma. Os homens os conduziram para dentro da formação rochosa, onde encontraram um depósito improvisado. Havia caixas de munição, rifles velhos, latas de comida e roupas pesadas. Anya virou-se para Victor.
Isso pode ajudá-los a continuar. Boris, no entanto, interrompeu. Nada disso sai daqui sem um acordo. Se querem nossos recursos, devem nos ajudar. Victor cruzou os braços. Ajudar como? Os alemães têm um ponto de controle na estrada principal. Eles vêm interceptando nossas rotas e capturando nossos homens. Se destruirmos aquele ponto, poderemos continuar operando. Você quer que lutemos por vocês? Dmitri perguntou, incrédulo. Não por nós, respondeu Boris, seco. Por todos que ainda resistem. Victor olhou para Anya, que permaneceu em silêncio, esperando sua resposta. Ele sabia que não tinham outra opção. Os suprimentos eram cruciais, mas o preço era alto. Após um longo momento, ele finalmente assentiu. Vamos fazer isso. Boris sorriu pela primeira vez, embora de forma sombria. Então se preparem. Partimos ao amanhecer. Enquanto a noite caía, Victor sentiu o peso de mais uma decisão difícil. Ele sabia que estavam entrando em terreno perigoso, mas ao mesmo tempo percebeu que a luta deles agora era maior do que apenas sobreviver. O amanhecer chegou com um céu pálido e um vento implacável que parecia sussurrar presságios de morte. Victor estava parado próximo à entrada do esconderijo, observando o horizonte coberto de neve. Atrás dele, Boris e seus homens verificavam as armas, preparando-se para o ataque. O depósito de suprimentos agora parecia pequeno diante do risco que estavam prestes a enfrentar. Pronto? Perguntou Boris, aproximando-se com uma expressão severa. Estamos tão prontos quanto podemos estar, respondeu Victor, ajeitando seu casaco. Dmitri ajustava a bandagem em seu braço, o rosto pálido e exausto, mas determinado. Se vamos morrer, que seja com algum propósito. Victor assentiu, sentindo o peso das palavras do companheiro. Ele sabia que essa missão não era apenas uma troca por suprimentos. Era uma tentativa desesperada de resistir à escuridão que a guerra trazia. Anya os observava em silêncio, seu rosto carregando uma mistura de preocupação e esperança. O grupo partiu ao alvorecer, movendo-se com cautela pelas trilhas cobertas de neve. Boris liderava, traçando o caminho até o ponto de controle alemão, enquanto Victor e Dmitri mantinham a retaguarda. As instruções eram claras: destruir as provisões do inimigo e recuar antes que reforços chegassem. Após algumas horas de marcha, eles alcançaram uma encosta que oferecia visão direta do ponto de controle. Era um pequeno posto fortificado, com uma torre de vigia, algumas cabanas e um depósito de combustível ao lado. Um punhado de soldados alemães caminhava pelo local, suas vozes ecoando pelo vale abaixo. É ali, disse Boris, apontando com o queixo. O depósito de combustível é a chave. Se explodirmos aquilo, eles ficarão desorganizados por semanas. Victor analisou o local cuidadosamente. E o que você sugere? Eu e meus homens cuidaremos da torre e dos guardas. Você e Dmitri sabotam o depósito. É simples. Simples nunca é simples, murmurou Dmitri, mas Victor assentiu. Certo, vamos acabar com isso. A aproximação foi lenta e tensa. O grupo se dividiu em duas partes, cada um seguindo pela cobertura limitada das árvores. Boris e seus homens se posicionaram perto da torre, enquanto Victor e Dmitri se aproximaram do depósito de combustível. Cada passo era calculado, cada movimento silencioso. Quando chegaram ao depósito, Victor gesticulou para que Dmitri ficasse atento enquanto ele inspecionava os barris de combustível. Ele tirou um pequeno explosivo improvisado que Boris havia dado e começou a prepará-lo. Suas mãos tremiam, tanto pelo frio quanto pela tensão. Apresse-se, sussurrou Dmitri, os olhos fixos nos guardas que patrulhavam a área. O som de tiros quebrou o silêncio como um trovão. Do outro lado do posto, Boris e seus homens haviam iniciado o ataque. Victor sabia que aquilo significava que tinham pouco tempo. Ele finalizou a instalação do explosivo e sinalizou para Dmitri. Vamos! Os dois recuaram rapidamente, escondendo-se atrás de uma pilha de caixas enquanto o tiroteio se intensificava. Os soldados alemães responderam com força,
mas a emboscada de Boris parecia estar funcionando. Victor acionou o detonador e o depósito de combustível explodiu com uma força ensurdecedora. Uma bola de fogo iluminou o céu, lançando pedaços de madeira e metal em todas as direções. Os gritos dos soldados alemães ecoaram pelo caos, enquanto Victor e Dmitri corriam de volta para a floresta. "Vamos, vamos!" gritou Victor, sentindo o calor da explosão em suas costas. Ao alcançarem o ponto de encontro, viram Anya esperando com um grupo de aldeões armados. "Conseguiram?" perguntou ela, o rosto tenso. "O depósito foi destruído", respondeu Victor, tentando recuperar o fôlego. "Mas Boris e seus homens ainda estão lá." Antes que pudessem decidir o próximo passo, Boris emergiu da floresta, mancando e coberto de sangue. Apenas 2 de seus homens o acompanhavam. "Eles vão mandar reforços. Precisamos recuar agora." O grupo começou a se mover novamente, mas o som de veículos se aproximando os fez parar. "Estão nos alcançando", disse Dmitri, apontando para as luzes no vale abaixo. "Temos que ganhar tempo", disse Boris, virando-se para Victor. "Leve os aldeões para longe. Nós ficaremos." "Não posso pedir isso a vocês", respondeu Victor, a voz firme. "Não está pedindo, estou dizendo. Esta é a nossa luta." Victor assentiu, sentindo o peso do sacrifício que Boris e seus homens estavam dispostos a fazer. Ele reuniu os aldeões e Anya, liderando-os pelas trilhas, enquanto tiros ecoavam ao longe. Cada passo parecia uma eternidade, mas eventualmente o som da batalha ficou para trás. Quando finalmente pararam para descansar, Anya aproximou-se de Victor. "Você fez o que pôde." "Não sei se foi o suficiente", respondeu ele, olhando para o grupo exausto ao seu redor. Mas, no fundo, sabia que a luta deles, por menor que fosse, tinha significado algo. A manhã seguinte chegou com uma estranha calmaria. As montanhas cobertas de neve recém-caída pareciam mascarar a destruição que havia ocorrido. Victor estava sentado em uma pedra, observando os aldeões que haviam sobrevivido à longa noite. Suas faces cansadas e marcas de sofrimento pareciam gravadas permanentemente. Anya se aproximou em silêncio, trazendo uma tigela com um caldo ralo que improvisara com o pouco que encontraram na fuga. "Você precisa comer", disse ela, entregando a tigela. Ele aceitou sem responder, mas seus olhos se encontraram por um breve instante. Anya parecia procurar algo no rosto dele. Talvez esperança, talvez a confirmação de que suas escolhas tinham sido certas. Victor desviou o olhar, observando o grupo de aldeões reunido. Muitos ainda choravam, outros permaneciam em silêncio absoluto. "Quantos se foram?" perguntou ele. "Pelo menos metade dos homens de Boris. Os outros..." Ela hesitou. "Não sabemos." Mas Boris sabia no que estava se envolvendo. O nome de Boris trouxe um peso maior ao momento. Victor sabia que aquele homem que mal conhecia havia sacrificado tudo para garantir que outros tivessem uma chance de viver. Ele se sentiu culpado por estar ali, vivo, enquanto tantos outros tinham ficado para trás. Dmitri, ainda com o braço enfaixado, juntou-se a eles. "Precisamos nos mover. Se os alemães não nos encontrarem aqui, é só questão de tempo até que mandem mais tropas para nos caçar." Victor assentiu. "Você está certo. Não podemos ficar, mas precisamos de um plano." Horas mais tarde, o grupo começou a se mover novamente. Anya liderava os aldeões por uma trilha segura que conhecia, enquanto Victor e Dmitri assumiam a retaguarda, garantindo que ninguém ficasse para trás. A neve caía levemente, cobrindo seus rastros e amortecendo os sons de seus passos. Finalmente, após horas de caminhada, eles chegaram a uma clareira. Ali, protegidos por um pequeno bosque, encontraram uma cabana abandonada. Embora não oferecesse muito conforto, era um abrigo. Os aldeões se acomodaram como podiam, enquanto Victor inspecionava os arredores. Anya apareceu ao seu lado. "É seguro por enquanto, mas precisamos decidir o que fazer depois." Victor ficou em silêncio por um momento antes de responder.
Eu vou continuar. Há um posto soviético a alguns quilômetros daqui. Se conseguirmos chegar lá, podemos pedir ajuda. E se não conseguirmos? Perguntou ela, a voz cheia de preocupação. Então, pelo menos tentamos. Dmitri, que ouvia a conversa, aproximou-se. Eu vou com você. Victor olhou para ele, surpreso. Você está ferido. Não importa. Não vou deixá-lo fazer isso sozinho. Anya suspirou, balançando a cabeça. Vocês dois são teimosos. Mas alguém precisa ficar aqui para proteger os aldeões. Esse alguém é você, respondeu Victor, encarando-a. Eles confiam em você. E você conhece essas montanhas melhor do que qualquer um. Ela hesitou, mas finalmente concordou com um aceno de cabeça. Voltem vivos. A jornada até o posto soviético foi árdua. Victor e Dmitri seguiram por trilhas íngremes, movendo-se rapidamente para evitar patrulhas inimigas. O frio mordia seus rostos e cada passo parecia drenar suas forças. No entanto, o pensamento de que poderiam salvar aqueles que haviam deixado para trás os manteve em movimento. Quando finalmente avistaram o posto, Victor sentiu um alívio esmagador. Era uma pequena base, cercada por árvores e protegida por soldados fortemente armados. Eles se aproximaram com cautela, levantando as mãos para mostrar que não eram uma ameaça. Quem são vocês? Perguntou um oficial, apontando uma arma para eles. Soldados soviéticos, respondeu Victor, a voz rouca pelo frio e cansaço. Estamos com civis escondidos nas montanhas. Precisamos de ajuda. O oficial os analisou por um momento antes de abaixar a arma. Entrem, vamos ouvir o que tem a dizer. Com a promessa de reforços, Victor e Dmitri voltaram à cabana com a certeza de que, ao menos desta vez, não estavam sozinhos. Quando chegaram, foram recebidos com alívio pelos aldeões. Anya, que esperava na entrada, correu para encontrá-los. Conseguiram? Perguntou ela, os olhos brilhando de esperança. Sim, respondeu Victor. Ajuda está a caminho. Embora o frio ainda fosse cortante e as cicatrizes da batalha permanecessem, naquele momento havia algo que os aquecia. A promessa de sobrevivência, de recomeço. Victor sentou-se junto à fogueira, observando os aldeões que agora conversavam com mais vigor. Dmitri sorriu ao seu lado, exausto, mas satisfeito. Anya se aproximou, entregando um pequeno caderno velho. — O que é isso? Perguntou Victor. — É o diário de Boris. Ele registrava tudo. A luta deles, os sacrifícios, os nomes de quem foi perdido. Victor pegou o diário com cuidado, folheando as páginas cheias de palavras escritas com caligrafia apressada. Ele sabia que aquelas histórias precisavam ser preservadas, não apenas como memória, mas como prova de que a resistência existira. Enquanto o fogo crepitava e as estrelas surgiam no céu, Victor percebeu que, mesmo em meio à escuridão da guerra, pequenos atos de humanidade poderiam iluminar caminhos para a esperança.